Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos de volta aqui na nossa City TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Prazer em Conhecer. Esse programa que semanalmente ouve personalidades aqui da cidade, da região, com histórias mais interessantes, curiosas, conhecendo um pouco dessas pessoas que, com suas histórias, ajudaram a construir São José dos Campos, cidades do Vale do Paraíba, toda a nossa região. Então, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado para você que acompanha a City TV na sua programação diversificada. E toda segunda-feira, 10 da noite, está aqui com a gente para ouvir causos e casos dessas nossas personalidades. Falamos de política, falamos de esporte, falamos de cultura, enfim, falamos de todos os assuntos. E hoje, mais um assunto que eu tenho certeza que o senhor e a senhora, vocês vão gostar. Nós estamos trazendo aqui duas personalidades de São José dos Campos que viveram uma vida intensa na prefeitura municipal, servidores municipais, e que viram essa cidade crescer, desenvolver e ajudaram nesse desenvolvimento. Estamos tendo aqui a felicidade de receber no nosso programa de hoje, no Prazer em Conhecer, o senhor José Paulino dos Santos e também o nosso professor, o Marcelo Oliveira, a quem nós cumprimentamos e vamos conhecer um pouco dessa trajetória de vida dessas personalidades. Começando pelo José Paulino, boa noite, obrigado por ter vindo e muitas histórias a ser contadas, né, senhor José? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui hoje. Vamos contar algumas histórias do São José, da nossa estadia na prefeitura por um bom tempo. Então, muito prazer estar aqui. Legal, obrigado. E obrigado também ao professor Marcelo Oliveira, que tem, bom, você vai saber aí, muitos e muitos anos à frente do serviço municipal. Professor, muito boa noite, obrigado por estar aqui novamente. Boa noite, Disseu, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite e vamos ouvir um pouco de tudo. Senhor José Paulino, o senhor desenvolveu qual função, quais funções na prefeitura municipal? À época eu fui contratado como fotógrafo laboratorista, né? Então eu tinha duas funções. Eu fazia reportagem... Fotógrafo, dá licença, fotógrafo laboratorista. E laboratorista. Tá. Só para uma curiosidade, existe essa função ainda hoje ou não? Não, hoje eu não tenho. Não, né? Não tem. Então isso daí foi uma coisa criada à época. E tanto é que quando eu entrei na prefeitura, não existia o concurso público. E com o passar do tempo eu fiz questão de fazer o concurso porque eu queria me atualizar dentro da minha profissão, que era laboratorista. Mas aí tinha algumas coisas que precisava fazer, alguma reportagem, então eu saía para a rua, saía para os eventos. Isso foi em que ano? Isso foi na década de 76, 77, 78. Então lá vão 50 anos já. Já. Então foram muitas coisas boas que aconteceram. Nós vamos saber dessas coisas boas que aconteceram, as curiosidades que aconteceram também, porque, então, como fotógrafo, o senhor fotografou essa cidade aí, desde das ruas de terra, né, do terrão, até hoje, esse complexo todo que nós temos aqui em São José. Legal. Professor Marcelo Oliveira, bom, o senhor tem quantos anos de prefeito? Teve quantos anos? Porque o senhor se aposentou, né? Eu aposentei em dezembro de 2024, com 50 anos, entre prefeitura, Cocente e Fundas. Meio século de serviços municipais. Exatamente. Então, esse pessoal todo, assim como esses dois, muitos e muitos, merecem o nosso respeito, porque trabalharam muito para que São José chegasse ao que é hoje, né? Essa cidade maravilhosa, uma cidade respeitada e admirada em todo o mundo, né? Esses dias ganhou aí uma premiação aí como uma das cidades mais organizadas. Isso é um orgulho para todos nós e orgulho para o Vale do Paraíba. Mas o senhor, seu professor Marcelo, o senhor começou numa batalha tremenda, né? O senhor foi engraxate aqui em São José dos Campos, é verdade? Comecei sendo engraxate em 1970. Né? A gente engraxava no Jardim Paulista, na igreja São Judas Tadeu ali. Aí a gente descobriu que na cidade, na Praça Cônigo Lima, rendia mais.
Aí vamos para a Praça Cônego Lima. E era fácil entrar ali na... Não era fácil não, né? Porque cada um já tinha seu pontinho, sua caixinha, e para entrar era meio complicado. Mas moleque, né? Criança praticamente. Eu tinha acho que 12 anos de idade. Então, você entrava. E outro, não era um só, não, ou dois, três, né? Eram tinha muitos, vários, né? eram muitos engraxates. E o pessoal Bastante. parava ali, porque naquela época não tinha tênis, né? Não, era só Só sapato. sapato mesmo, e todos gostavam de ter aquele sapato, Brilhando. assim como a careca suas, né? Exatamente. Lustrada. Bem por aí. Sabia fazer um sambinha também no sapato? Opa, isso é essencial, né? O pessoal pedia. Essa molecada que não Sambinha, sabe vamos hoje em fazer. dia, né? Não sabe. Mas naquela época, para engraxar um sapato ali, a pessoa pedia para fazer um sambinha no sapato, né? Então você passava a graxa e aí como é que era? De um lado do outro ali. Fazia o pagodinho lá. E não podia sujar a meia, né? É, Daí tinha você esse botava detalhe. 2 pedaços de papelão do lado do sapato do cara para não sujar a meia da pessoa. Normalmente era sapato preto e meia clara. Né? Então você não podia sujar a meia Pode dele. até ser que o seu José Paulino teve lá na praça lá e ele engraxou o seu sapato. Pode ser. Eu não tive na praça, mas a época do Sérgio Sobral de Oliveira, então eu sou muito grato a ele também, né? Porque eu comecei, era menor de idade naquela época, então eu comecei como engraxate também, no INPE. Antigamente era o KINAI. E aí ele falou, olha, você vai estudar, quando você tirar o seu diploma primário, aí eu vou registrar você. E nisso eu tinha 13 anos. E com 13 anos eu cheguei para ele, seu Sérgio, está aqui. Aí ele chamou a secretária dele, então, vamos registrar. Ele tirou o diploma, agora então ele já vai passar a ser funcionário. Mas só que eu era menor de idade, eu ganhava meio salário. Mas aquilo para mim era uma coisa. Uma fortuna, né? Nossa. E quando eu comecei, antes de ser contratado, eu era engraxate. Eu andava com a caixa nas costas, que ele comprou para mim, tudo, né, para andar. Eu andava por aqueles prédios, engraxando o sapato dos engenheiros. E era gostoso, né? Tinha uns lá que gostavam de um sambinha, né, daquele lá. Outros já não gostavam. E ali eu engraxei mais ou menos um ano e pouco. Que legal, aí ó. Depois, aí eu fui ser faxineiro. Aí eu já passei a trabalhar dentro do prédio. Peraí, parece que tem uma história semelhante a essa daí do professor Marcelo, né? Tem. Como é que foi? É da caixa de É a mesma engraxar? trajetória, acho que Como é que nós você até entrou? engraxamos junto. Porque eu lembro disso, quando eu engraxava, né, a gente fazia muita graça com a escova e com a flanelinha, né? Daí eu lembro que eu bati a escova no chão, girei e peguei, porque era engraçado você fazer isso aí. Passou um senhor, me deu um tapa na orelha. Você que é isso, moleque? Para com isso. Falei, o que tem? Isso é coisa de bandido, para com isso. Eu falei, caramba, não era um negócio de bater a escova e girar. Você acha que ele viu em algum lugar que não prestava, Se esse senhor né? vivesse na época de hoje, hein? Nossa, eu estaria preso. Não? Aí ele conheceu eu falei, o que é caramba, bandido. mas isso não pode fazer? Não, isso não pode fazer, não. Isso é coisa de bandido. Né? E você é menino bom. Eu falei, tá bom, então a gente não faz mais, né? Achei interessante sair na praça engraxando. E Cara. como é que foi sair da caixa de engraxate para a prefeitura? Foi legal, a gente estava engraxando, um belo dia passou, quem cuidava da gente era o comissário de menores. Né? Mas sendo engraxate do seu, você não engraxava 8 horas por dia. Né? Tinha aquela hora folgadinha, então você ia para a feira, país sem engraxate, onde você engraxava na praça, eu morava na Vila Guarani, a gente via bagunçando as latas de lixo tudo. Daí o pessoal reclamou na prefeitura, né? Eles tiveram a brilhante ideia de montar o fiscal do lixo. Né? Mas o que faz o fiscal do lixo? A assistente social chamou a gente e falou assim, ó, a população está reclamando que estão passando chutando as latas de lixo. Só para quem não conheceu Né? aquela época lá, não tinha saquinho de lixo, não. Era tudo na lata, né? Tinha Então, saquinho, nem no essa lata que mercado ele está tinha dizendo. sacolinha, né? Era tudo lata. Eu sei que não são vocês, tal, mas a gente vai pedir para vocês colaborarem com a gente. A gente vai montar o fiscal do lixo. Tudo bem, dona, mas o que faz o fiscal do lixo? Não, só pede para as pessoas não chutarem, para os outros meninos não chutarem, porque não são vocês que estão chutando. Na realidade, era a gente mesmo, né? Daí, ela me deu um crachá. Meu nome, né? Carlos Marcelo, fiscal do lixo. A partir dali eu me senti importante e parou de ter bagunça no lado do lixo. Saca? Então, o fiscal do lixo surgiu em função da gente.
como surgiu também o carregador de sacola na feira. Que história é essa? Ô, história legal isso aí. A gente não era tão bem vestido, né? E tudo cheio de graxa no rosto, na mão, então era tudo bagunçado legal. A nossa intenção de ir na feira era que quando fechasse a feira, o cara desse pra gente uma banana, uma laranja, uma maçã. Né? Tava já almoçado legal. Mas a gente chegava cedo porque, se a madame quisesse dar um trocadinho, né? Tudo bem, sem problema nenhum. Só que elas ficaram com medo da gente. Né? A feira era ali na Vila Diana, só madame, né? Daí reclamou também na prefeitura, que tinha os meninos mal encarados na feira. Elas estavam com medo de ser roubada. Saca? Falei, caramba, meu. A assistente social veio, conversou com o pessoal, né? Reuniu o pessoal, conversou. Falou assim, ó, a gente vai legalizar vocês. Né? A gente vai dar um crachá para vocês. Vocês vão ser carregador de sacola na feira. Oficial. Oficial. Certo? Tudo moleque de 13 anos. 13 anos e meio. Né? Então, você se sentia importante com o crachá no peito e a madame se sentia protegida. Opa, isso que é da prefeitura. Então vocês criaram duas novas profissões lá para a molecada na Exato, época, né? exato. Daí aconteceu, você ia, acompanhava a madame, puxando o carrinho dela, a sacola, né? Chegava, fazia a feira dela, ela dava até a carteira dela para você. Tamanha confiança tinha nas assistentes sociais da prefeitura no programa, né? Daí fazia a feira, pagava, ia embora, chegava na casa dela, entregava a sacola, ela te dava um trocadinho e você voltava para a feira. Ficou legalizado, acabou esse problema aí, né? O prefeito ficou com moral, né? E a gente também. Era uma cidade menor, né? Exatamente. Aquilo propagava rápido, né? Que bacana. O senhor também foi fiscal de feira, seu Zé Paulino? Não chegou a ter essa não profissão? Cheguei, não. Eu trabalhei essa época toda, porque eu trabalhei 10 anos no INPE. Mas ali eu fui subindo de posto, até que eu cheguei a um ponto que eu passei a ser rastreador de satélite. Então a gente tinha uma conexão com o satélite, que era tudo enviado pela NASA, e a gente rastreava os sinais para transformar em fotografia, que era aquela época do Canal 2, da fundação do Canal 2, que foi o São Sérgio para lá. E essas fotos aí... que TV Cultura, né? Isso, TV Cultura, lá na Água Branca, né? E essas fotos aí, ela fazia uma previsão do tempo com essas fotos. E eu rastreava, levava para o laboratório, transformava aqueles sinais em foto e depois era enviado para o Canal 2, para a Moça do Tempo. Naquela época tinha a Moça do Tempo, né? E isso era um trabalho de várias pessoas, né? De várias pessoas. E hoje também não tem mais nada não disso. tem mais. Hoje a tecnologia tomou conta. Aí depois, mais tecnologia, essas coisas, e nós tivemos que acompanhar tudo aquilo. Depois eu fui transferido para Cachoeira Paulista, um dos maiores laboratórios que tinha no Brasil, que tem no Brasil ainda, né, que é o Laboratório Hertz. Então são imagens científicas diferentes, né, para recursos naturais. Legal, isso tudo foi desenvolvido no INPE, né? Tudo desenvolvido no INPE. Então já nós vamos saber como é que o senhor foi para a Prefeitura Municipal. Professor Marcelo, e o senhor, como é que foi convidado, como é que o senhor entrou na Prefeitura de São José? Foi um convite que aconteceu, acho que em janeiro de 74. Eu estava engraxando, o seu Isaías, que era o comissário de menores, né, que cuidava da gente, passou e falou assim, ó, a Prefeitura está admitindo gari. Vai lá e faz a ficha que você vai ser gari. Chega de engraxado, você já tem 14 anos e meio, né? Chega de ser engraxado, agora você vai trabalhar fichado, falava na época, né? Trabalha fichado. Está na carteira e tudo mais. Falei, tá bom, eu vou. Peguei e fui, né? Fiz a fichinha, assistente social me deu a relação de documentos, assim, providencia esses documentos e traz, juntamente com o responsável, para assinar, né? Autorizando você a trabalhar. Falei, tá bom. Aí, 11 de julho de 74, lembro como se fosse hoje, né? A gente chegou na Machado Sidney 145, que era a SSM, na época, Serviços Municipais, né? Era DSO, Serviço de Obras. Chegamos lá, né? Tinha aquela fila enorme de garotos lá, né? Um monte.
Ela me deu um macacão cor de abóbora, uma vassoura, uma pá, um carrinho que era bem maior que eu, né? Falou assim, agora você vai varrer o Jardim Paulista. Eu disse, não, dona, eu não, vou voltar a engraxar. Eu falei assim, tudo bem, se você não quer trabalhar registrado, você pode voltar a engraxar. Só que você não tem garantia nenhuma. Eu acho que aqui é melhor. Agora quer voltar, você volta. Eu falei, espera aí, é melhor como, dona? Não, aqui você tem um registro em carteira, aqui você tem uma refeição, você tem um salário por mês. Eu falei, é um serviço garantido, né? Eu falei assim, então eu vou. Daí vamos nós, né? Varrer o Jardim Paulista. Garotada de 15 anos. Daí o pessoal não sabe, né? Acho que é mais antigo, deve saber, mas Jardim Paulista era a rota dos caminhões de areia. Então a gente começava ali na igreja São Judas Tadeu a varrer. Quando chegava onde é a van hoje, né, que era a Cervenga e Silvio San na época, né, você não estava aguentando o carrinho, tão pesado que estava. Você descia de um lado a rua e subia do outro varrendo. Porque o lixo vinha a areia junto. Vinha tudo junto, era uma maravilha, né? E daí você fazia os montes e o caminhão vinha pegando. Belezinha, vamos varrer, depois você vamos varrendo por um tempão. Um belo dia teve mudança de área, de setor. Né? Falou assim, o pessoal que está varrendo o Jardim Paulista agora vai varrer a Vila Maria. Eu falei, belezinha. Eu tinha uma vantagem, Dirceu, que eu morava na Vila Guarani ali, né? Onde é o Açaí hoje, né? A gente morava bem ali. Meu encarregado passava e me chamava, o professor Álvaro Gonçalves passava e me chamava, que ele vinha da Vila Industrial. Então a gente não perdia dia. Né? Quando eu estava perdendo a hora, alguém passava e me chamava, a gente ia trabalhar. Ele lembrou do professor Álvaro Gonçalves, que foi um dos grandes radialistas dessa cidade, um homem de comunicação, tinha uma respeitabilidade muito grande, né? E ele que transmitia sessões de Câmara na época, né? Exatamente. Professor Álvaro Gonçalves. O resto, saudade, o resto é silêncio. Bem por aí. Então eu tive a felicidade de conhecer, de ter um encarregado bom, né? Que era o seu Zé Carvalho, e o professor Álvaro Gonçalves, que foi um paizão para mim. Tá? Me ajudou muito em tudo. Daí a gente foi varrer a Vila Maria, e a sede era na Rádio Clube, né, onde o professor Álvaro Gonçalves trabalhava. Daí Vila Maria não é uma que tinha muita areia, né? Só tinha na Sebastião Gualberto, que era a rota de caminhão também, mas a gente varria as Cavalo de Araújo, aquelas ruas que descia ali. Tinha muita árvore. Era o bairro mais arborizado de São José dos Campos, era aquela Vila Maria, cara. Então não enchia de areia, mas enchia de folha. Era mais leve, tranquilinho. Daí, como você, mesmo sendo molecão, né? Você procura fazer as coisas com responsabilidade. Porque hoje está fácil varrer, né? Um varre, 3 olham, outro recolhe, né? Outro pega a pá. Hoje está fácil varrer. Mas na época não, na época você fazia tudo. Você varria, recolhia e transportava o carrinho. Você entendeu? Tá? Daí teve de novo assistente social. Chegando lá, e você tinha que estudar, né? Chegando, perguntou para o encarregado, quem daqui estuda que nós vamos promover? Eu falei, legal, né? Eu estudo, né? Aos trancos e barrancos, mas estudava, porque minha mãe sempre foi linha dura, saca? Ela é uma pessoa doméstica, mas muito honesta, saca? Então, estuda. Era por aí. Daí, beleza. Daí eu estudava e falei assim, tem uma vaga aqui, nós vamos promover um varredor daqui. A gente era gari. A gente vai promover um. Falei, legal, dona, eu estudo. Falei, então você vai ser o promovido. Falei, belezinha, eu vou para onde? Você vai trabalhar na Sebastião Hummel. A Sebastião Hummel era a sede da fiscalização e a divisão de protocolo e arquivo da prefeitura na época. Onde é o museu ali, né? Onde é o museu. Saca? Então eu falei, beleza, dona, o que eu vou fazer lá? Você vai limpar o banheiro. Falei, tudo bem, não entendi muito não, né, dona? Que eu sou faxineiro aqui, eu sou varredor de rua, a senhora vai me promover para ser limpador de banheiro? Que promoção é essa? Falei, Marcelo, pelo menos você vai sair do sol. Falei, nossa, não tinha pensado nisso, né, dona? Não que o sol me afete muito também, né? Mas tudo bem. É isso que eu ia falar. Essa melanina aqui está sobrando, mas beleza. Essa melanina veio da varrição. Você vai limpar banheiro. Aí tá bom. Beleza. Daí lá vou eu para Sebastião Hummel, não eu. Sebastião Hummel, acho que é 145 o número lá.
Chego lá, pego o seu Antenor Soares. Se é uma pessoa de coração bom, é ele. Eu penso o seguinte, seu Deus foi muito bom comigo, é muito bom para comigo, entendeu? Só colocou pessoas só que me ajudaram, cara, sabe? Só exemplo de pessoa. Hoje é difícil encontrar pessoa assim que ajude uma criança ou um adolescente. Verdade. Quando eu converso com criança e adolescente, eu procuro ter todo o respeito porque tiveram para comigo. Né? Não é tratar os trancos e barrancos. Você tratar os trancos e barrancos, tá? Isso ele tem de sobra aí fora. Ele precisa de um tratamento diferenciado. Eu tive a felicidade de ter isso em minha vida, cara. Só pessoas que acrescentou em mim. Aí chamaram o senhor e falaram, bom, agora você vai ser limpador de banheiro. Limpador de banheiro. Então nós vamos chegar no banheiro já já. O Zé Paulino vai dizer, e a sua chegada na prefeitura? Mas antes de chegar na prefeitura, eu só queria frisar que eu também conheci o senhor Antenor. Ele era uma pessoa espetacular, muito educado. O que precisasse dele estava à disposição. Né? Mas a minha chegada na prefeitura foi o seguinte, eu trabalhei no INPE em Cachoeira Paulista e a gente tinha um projeto. E esse projeto aí, ele demorou a ser concluído. E como era um lugar assim, mais para pessoas casadas, pessoas que queriam sossego, e eu não acostumei, nem me adaptei, né? Mas antes de chegar para lá, eu tinha feito um curso, o primeiro curso de foto a cores, falsa cores, que aquilo lá foi criado na época da época do Vietnã, né? Criado pela NASA, para descobrir ali aqueles soldados, né? Porque é o calor. Então ele acusava onde tinha os soldados ali, aí acontecia aquele bombardeio. Então esse foi um curso chamado Falsa Cor. Isso daí foi um dos primeiros do Brasil e o primeiro curso também de foto a cores foi feito no Brasil. Eu fiz esse primeiro curso. Então o senhor é um dos pioneiros aqui na região. Um dos pioneiros. E quando chegou em Cachoeira Paulista, aí eu peguei e falei, bom, não se deu bem. Não se deu bem. Eu não acostumei nem me adaptei, que às vezes você acostuma. Né? Aí voltou para São José. Aí eu pedi para me ser demitido. Aí foi uma luta. Eu cheguei umas 4 ou 5 vezes pedindo. Aí até o diretor administrativo se cansou de me ver. Foi, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Aí eu saí em maio de 76. Eu falei, bom, agora também não quero saber de trabalhar por um bom tempo, agora eu vou passear, agora eu vou gastar, vou andar. Aí comprei carro do ano, comprei tudo. Quando chegou mais no final do ano, já estava cansado de ficar parado. Falei, agora eu vou procurar trabalho. E quando eu cheguei, que eu tinha ido para a Kodak, naquela época a gente podia escolher emprego, né? Porque era muito... Quase que fui para São Paulo também, para a Kodak, era para Morumbi. Aí eu tive a graça de encontrar o Amado Neto. Fazia uma reportagem junto com o João Teodoro, você deve ter conhecido ele também, né? E aí, conversando com ele, ele me entrevistou, eu saio. Quando ele soube que eu saí do INPE, aí não desgrudou mais de mim, né? Porque eram raras pessoas que... Aí te levou para a prefeitura. Aí me levou para a prefeitura. E como tinha aquela lei lá que você não podia admitir, né? 6 meses antes, 6 meses depois. Então, quando foi em fevereiro de 77, eu fui registrado. Mas eu já prestava serviço para a prefeitura. E ali foi uma coisa boa. Bom, aí o senhor rodou essa cidade toda, acompanhou os bairros, o desenvolvimento dos bairros, muitas fotos. O satélite aqui estava começando também, tudo. Eu cheguei a fotografar, fazer aquelas... Um momento curioso, curioso, quando o senhor era fotógrafo da prefeitura, lá naquele começo, lá, um momento curioso que o senhor podia nos contar aqui, que marcou muito. Ali tinha coisas boas e coisas que a gente tinha muita dificuldade, né? Tanto para as pessoas conseguirem, né? Para a gente conseguir uma foto, às vezes a pessoa desconfiava, mas às vezes quando você apareceu com a máquina no colo, aí todo mundo se postava, mas era uma coisa que...
É normal das pessoas. Normal das pessoas, né? Então a gente fazia muitos casamentos também, muitas reportagens, muitos aniversários, né? Fora de lá que eram os serviços extras que a gente fazia. A gente ia andar, viajar para Campinas, para Araraquara. Quantos anos o senhor foi fotógrafo lá na prefeitura? Eu fui praticamente uns 18 anos, mais ou menos. Que eu comecei na época do Dr. Edinardo, depois passei por ele, aí por Joaquim, por Robson, aí quando foi, aí o Joaquim voltou. Mas aí eu criei também a revelação do slide, né? Eu fui a São Paulo, pesquisei, fiz o pedido, comprar as banheiras, tudo. O Paulo Ciprete que sabe tudo isso daí, né? Porque ele que eu perturbava ele, né? Aí compramos as banheiras para a revelação do slide e aquilo lá me deu um desgosto, por quê? Era uma coisa para quebrar um galho. Porque antigamente, quando você queria um filme, você tinha que mandar para São Paulo, para ser revelado, para trazer coisa, para depois distribuir, né? Eu vi o que ia pedir. E ali eu quis facilitar, fui a banheira, as químicas, e eu mesmo preparava tudo e facilitei. Mas depois como comércio aquilo. E quase que eu saí da prefeitura, quase que eu fui demitido. Um tal assessor que tinha lá, que não foi muito e queria fazer aquilo lá como comércio, e aí eu fiquei desgostoso. Então a história da fotografia aqui em São José dos Campos tem tudo a ver com o senhor José Paulino dos Santos. Tem também, legal. Um pouco, né? Que legal. Um pouco, Agora, vamos voltar lá no banheiro. Aí nosso professor Marcelo foi chamado, o senhor vai ser promovido, vai limpar o banheiro. Como é que foi isso? Foi legal. Daí, chegando eu na Sebastião Húmel, né, me apresentaram o senhor Antenor, que seria meu encarregado. Senhor Antenor, o que eu faço aqui, Marcelo? Está aqui todo o equipamento, né? São 4 banheiros, aqui e lá em cima. Você limpa os banheiros, deixar tudo bonitinho, cheirosinho. Falei, tudo bem, senhor Antenor, mas não vou limpar banheiro 8 horas por dia, né? Se não, você limpa 4 vezes por dia, de manhã que você chegar, no intervalo do almoço, tal. Eu falei, legal. E nesse tempo, o que eu faço quando acabar isso aí? Senhor, você não perturbando os funcionários daqui, nem os munícipes que chegam, você pode até dormir se você quiser. Né? Porque aqui você não sabe, né? Mas aqui está a nata da prefeitura. Tirando o gabinete do prefeito, que era João Guilhermino ali, aqui é o segundo lugar mais importante da prefeitura, que é aqui. A gente recebe todos os munícipes aqui, que a divisão de protocolo é aqui. A fiscalização é aqui em cima. Né? Tem todos os fiscais da prefeitura, inclusive nosso querido e saudoso Pedro Bala Celestino de Freitas. Falei, tá bom, senhor Antenor, eu vou fazer o que o senhor quer, então. Daí, como eu sabia, manjava de limpeza, né? Limpava o banheiro rapidinho. E na divisão de protocolo era interessante, cara, que tinha mais ou menos umas 30 mulheres trabalhando. Né? Só mulher bonita que atendia os munícipes. E tinha um cara, que era o Manuel. Né? Aí eu vi que o Manuel ficava no cantinho, ele fazia o que as mulheres não podiam ou queriam fazer. Eu falei, Manuel, o que você faz aqui? Ah, Marcelo, eu faço arquivo. Você está vendo? Eles pegam todos os requerimentos das pessoas, né? E no final do dia eles me passam para eu colocar em ordem alfabética e arquivar na pasta Z. Porque esses requerimentos que estão fazendo aqui merecem uma resposta. Né? E essa resposta sai daqui a 30 dias, 60 dias, não sei. Quando sair a resposta, o município vem querer saber o que resolveu. E o documento estando arquivado bonitinho, é mais fácil de encontrar. Então, o arquivo em ordem alfabética é essencial aqui. Para quem não entende aí, aquele arquivo de aço, né? Aquelas gavetas enormes, aquelas pastas que vão dentro, tudo isso era arquivado. Hoje não existe mais, hoje é tudo informatizado. Vamos lá. Daí, belezinha, Manuel, eu quero aprender isso aí, porque eu acho interessante isso aí. Ele me ensinou. Então, nas horas vagas que eu não estava limpando o banheiro, eu estava no protocolo. E graças a essa minha curiosidade em querer aprender alguma coisa de escritório, surgiu uma outra vaga. Pegaram um adulto para limpar o banheiro, Zé Ferreira, né? E me deixaram no protocolo. Esse protocolo, ele tinha a função também de pegar toda a correspondência da prefeitura.
correspondência e jornal da prefeitura e entregar. Né? Falou, Marcelo, você vai fazer isso. A caixa postal 304, né? Você chega lá, a chave é essa aqui, você pega toda a correspondência e lê os endereços e vai entregando. Eram 4 endereços que tinha. Major Francisco de Paula Elias, Nelson Dávila, gabinete do prefeito e Sebastião Hummel. Você ia entregar a correspondência do prefeito? Todo mundo, da prefeitura toda, você entregava. Né? Daí, inclusive o jornal era do prefeito mesmo. Na época, a única pessoa que recebia jornal na prefeitura era o prefeito. Qual prefeito? Sérgio Sobral de Oliveira. Eu lembro que eu chegava lá com o jornalzinho dele, 7 horas da manhã, ele chegava às 7 horas, naquela época o pessoal trabalhava, né? E o fato curioso dele é que eu chegava na secretária dele e falava assim, ó, dá aumento para fulano, que fulano trabalha. Que eu passei no departamento dele e ele estava trabalhando. Demite ciclano, que ciclano não trabalha. Que eu passei lá e não estava trabalhando. Quer dizer, tinha 4 setores da prefeitura, que ele passava 7 horas da manhã em todos. E via quem estava e quem não estava trabalhando. Saca? Achava interessante esse caso dele aí. E o interessante, mais interessante, é que os prefeitos dessa época aí, até o Robson Ridel Marinho, você tomava café com eles. Né? Era uma simplicidade fora do comum. Aquele paço municipal ali... diziam que o Sérgio Sobral de Oliveira era muito linha dura, verdade? Não, ele era militar, não né? Era e não era linha dura, ele gostava das coisas certas, né? Porque a época que eu trabalhei com ele, o que você está falando aí, quem trabalhasse, ele dava aumento. E aquele que não queria trabalhar, ele falava para a dona Terezinha Mourão para mandar embora. Mas era uma pessoa muito boa, muito boa. E a mesma coisa, que ele chegava no Quinai, naquela época, ele tinha um Gordini também. Não sei se você lembra do Gordini. Ele chegava aquele Gordini, um verdinho. Quando ele entrava lá, e todo mundo já ia trabalhar. Nós vimos aqueles que estavam trabalhar. Mas era assim mesmo. Interrompendo você. Então, o interessante disso, cara, é que a gente trabalhava e trabalhava sério. Eu tinha 17 anos. Mas aí você entregava o jornal lá e aí ele falou, bom, dá um aumento para ele, dá promoção, é isso? Desse jeito, ele falava para a secretária dele, dos secretários, dos funcionários dele. Ele passava no SSM e via todo mundo trabalhando. Quem ele não via, ele chegava lá e falava para ela, passei lá, fulano não estava trabalhando. Falava, pode mandar embora, eu quero pessoas que trabalham aqui. Então, o prefeito Sérgio Sobral valorizou o senhor naquela época? Sim, valorizava todo mundo. Essa era o forte dele. E daí, do protocolo? Tá? Daí, do protocolo, eu fui para a divisão de pessoal. A gente foi trabalhar na divisão pessoal na Machado Sidney 145, ali era a divisão pessoal também. Né? Foi que eu me engracei com o RH, né? Só uma curiosidade, naquela época, quantos servidores tinha a prefeitura? Mais ou menos. Acho que tinha o quê? Uns 600, 700? 600? Deve ser por aí, né? Hoje tem o quê? Uns 20 mil? Uns 12, 15 mil, né? Ativo e inativo. Por aí, né? É mais ou menos isso aí. Então, olha, como cresceu a prefeitura. Fazia apontamento de cartão de ponto na mão, com caneta. Faltou, compareceu. Funcionava. Imagina hoje, né? Hoje é tudo informatizado, tem que ser mesmo, porque de 600, hoje nós temos aí mais de 10 mil servidores. E porque a cidade cresceu, né? A cidade hoje cresceu muito. Tem cidades dentro da cidade de São José, né? Exatamente. O Jardim Satélite é uma cidade dentro da cidade. Exato. O Jardim Paulista ali, a Zona Leste, é uma cidade dentro da cidade. Chacras reunidas com tudo que tem. Pois é, então aumentou muito mesmo a cidade e aumentou também o número de servidores. E aí o senhor passou a trabalhar no departamento... Na divisão de pessoal. Né? Vamos trabalhar? Vamos. Você vai fazer o quê? Apontamento de cartão de ponto. Eu fui um dos primeiros funcionários a entrar no paço municipal, Dirceu. O pessoal não lembra, quem é mais antigo deve lembrar, que o paço municipal era a janela de bascular. Né? Aquela altura é a janela de bascular no meio de uma várzea. Eu já vi uma foto, o senhor que fotografou aquela Né? foto. Era. Tem uma foto que circula aí daquela época da inauguração. Essa foto é minha. Era janela de bascular ali. Até que um belo dia deu um vendaval lá, foi documento forrão junto do vale toda. Né? Documento do prefeito, de todo mundo voou.
Entendeu? Foi muito engraçado, Daí- eu lembro isso daí. Que inventaram o quê? Ar-condicionado central. Até então não tinha. Fecharam todas as janelas do Paço e colocaram ar-condicionado central. Então, alguém controlava o ar em algum lugar que matava um monte de gente. Né? Eu não gosto de ar-condicionado, eu prefiro natural. O outro já gostava, o outro não sei o quê, está quente, está calor. E junto com o ar-condicionado central, curiosidade da prefeitura, veio o som ambiente. Era lá na assessoria de comunicação Isso, na assessoria, que lá. controlava o som. Então, se você gostava de gospel, de forró, alguma coisa, não, era aquele tipo de música para todo mundo. Era do Paulinho lá que controlava. Isso, de tanto o pessoal reclamar, começaram a botar volume no som. Então, quem não gostava, vinha e zerava. O outro gostava, aumentava o volume. Tá, tu cruzado do Paço, né? Hoje já não tem mais, tem esse tempo lá. Quando o prefeito queria dar algum aviso, era interessante, saca? Avisava, Entrava todo alguém horário. falando e o prefeito entrava na O sequência. elevador também tinha o som, né? Tinha, Isso. tinha. O elevador era aberto, né? Que a gente subia com o prefeito no elevador. Era. Né? Quantas vezes eu subia com o prefeito? Eu estava lá no 7º andar, na porta do prefeito. Né? Você estava descendo o elevador, o prefeito estava na porta esperando o elevador dele para subir. Hoje você não passa naquela porta, você não, nem entra naquele subsolo, né? Então mudou muito, mas é normal isso aí, né? Verdade. E aí, José Paulino? Conte-nos mais sobre a sua estadia na prefeitura. Então, aí a minha estadia na prefeitura foi, eu só posso dizer que foi muito bom, né? Muitos amigos ali, muitas amizades. Aí depois também comecei a fazer uns cursos de computador, o primeiro curso lá do DOS, Windows também, né? E aquilo lá eu fui fazendo, né? Fui Curso de pegando- DOS. Há quanto tempo eu não ouvia falar num curso de DOS, né? Aí foi um dos Era o pioneiros. início, né, do trabalho de computador. E aí eu fui aproveitando, fazendo tudo quanto era curso que tinha, né? Mas para mim não tinha. Legal. Bom, nós estamos conversando hoje aqui Como com... diz, aprender não ocupa lugar, né? Não. Saber não ocupa lugar. Né? Estamos conversando com o professor Marcelo Oliveira, mais de 50 anos na Prefeitura de São José dos Campos, e também o senhor José Paulino dos Santos, que também teve uma vida dentro da Prefeitura de São José dos Campos. Nós estamos entrevistando 2 servidores municipais que nos contaram a sua trajetória de vida, o começo, as dificuldades, as promoções, as descobertas. Papo legal nessa primeira meia hora aqui do nosso Prazer em Conhecer. Já, logo após o intervalo comercial, nós vamos continuar esse bate-papo e conhecer um pouco mais. Vem aí fundais, vem aí também cooperativas importantes que nós temos na cidade, que também tem e sempre teve aí o apoio e o respaldo dessas 2 personalidades de hoje. Vamos para o intervalo e já voltamos já. Muito bem, nós voltamos aqui ao segundo bloco do nosso Prazer em Conhecer, nesta noite de segunda-feira, onde estamos conversando com 2 servidores municipais que viveram uma vida em prol de São José dos Campos, né? Desenvolvimento do Vale do Paraíba. O professor Marcelo Oliveira e também o senhor José Paulino dos Santos, que um foi fotógrafo da prefeitura e ajudou muito nesse desenvolvimento de imagens da prefeitura de São José, e o nosso professor Marcelo, que vai nos contar aí a sua entrada na Fundais. Quer dizer, não era Fundais, na época era Cocente. Ele vai falar sobre isso. Depois passou a ser Fundais, que é a Fundação Hélio Augusto de Souza, onde ali ele ficou por quantos anos, professor? Sendo fundados dá uns 30. 30 anos de Fundais. Mas não era Fundais, né? Não. Na realidade, o primeiro programa que teve foi Promoção Social Menores, o nome. Né? Depois teve Programa de Menores, depois veio o Clubinho e depois veio o Cocente. Esses 3, Promoção Social Menores, Programa de Menores e Clubinho, a gente era na Sala Veloso, onde é a Câmara hoje. Né? Ali era a nossa sede, vamos assim dizer. Né? Ali a gente tinha aula, tinha Antiga reforço Câmara escolar. Municipal, né? Isso, antiga Câmara. Ali na Praça Afonso Pena. Isso, reforço escolar. Teve a Guarda tudo Mirim mais. também, né? Guarda Mirim também teve aqui A em São Guarda Mirim foi o do Rice, né? Francisco Rice. Era na Siqueira Campos. Ah. Na época, o Guarda Mirim era Siqueira Campos. É interessante que esse programa de menores aí trabalhava com bem menos menor, né? Depois, quando começou
quando a Guarda Mirim surgiu, né, foi a mesma época mais ou menos, começou a despontar assim, acho que ficaram com um pouco de ciúme, né, falaram assim, vamos montar algo na prefeitura que contemple tudo, né, que trabalhe com criança e adolescente. Porque até então o clubinho, programa de menores, promoção social menores, era só adolescente, de 14 para cima, que podia registrar na carteira. Essa gama menor não atendia ainda. Quando surgiu o Coscente, daí começou a atender os pequenos. Pegou de 7 a 11 anos, de 12 a 13, de 14 para frente. Então tinha programa específico para as crianças, né, de 7 a 11 anos era um programa. De 12 a 13, quase 14, era outro programa, e a partir de 14 era trabalhador. O senhor fazia parte, né, desses programas todos? Eu fiz parte de todos praticamente, né? Uma parte como engraxate, só que não tinha esse nome ainda, né? Lembro que era Coscente, Centro de Orientação Socioeducativa do Menor Trabalhador. A partir de 14 anos, menor trabalhador. Os programas Guarda Mirim, que nossa era Pelotão Mirim, surgiu porque tinha o RIS com a Guarda Mirim dele, que tinha menos suporte que a prefeitura. Daí surgiu a prefeitura com o Pelotão Mirim, com o menininho da horta, com artesanato. Tudo de 7 a 11 anos. Então, quem não ia para a Guarda Mirim, vinha para a gente. Quando os meninos viram que o suporte que a prefeitura dava para o Pelotão Mirim, saíram do RIS e foram para a gente. Daí o RIS ficou meio triste, e tanto é que acabou a Guarda Mirim dele. Porque o nosso Pelotão Mirim, devido ao suporte da prefeitura, era melhor. Sabe? Daí tinha esses programas aí que cuidavam dessas crianças aí. O presidente da época do Coscente era o professor Geraldo Vilhena, uma pessoa de coração enorme. Me imagino um assistente social que entendia de social, era o professor Vilhena. Tá? Então, surgiu todos esses programas. Eu sou oriundo de 74, já entrei na varrição, no Gari. Já tinha 14 anos. Essa história que o senhor contou no primeiro bloco faz parte da Fundaz de hoje. Da Fundaz de hoje, exatamente. Que foi em 88, né? E a Fundaz só mudou o nome homenageando o Hélio Augusto. O saudoso prefeito Hélio Augusto. Isso, porque ele idealizou a Fundaz, né? De 85, 86, 87, mais ou menos. Foi ideia dele ter uma Fundaz com todos esses programas já dentro do ECA. Porque antes não obedecia muito o ECA. Mas agora esse programa já está dentro do ECA. Bom, então aquele engraxate que começou nesse programa aí, foi crescendo, limpou banheiro, exato, foi trabalhando no departamento pessoal e ali o senhor começou a fazer cursos também, se tornou professor. Conta essa história aí. Essa história é até legal do senhor, porque eu lembro que eu fiquei um tempo sem estudar. Porque eu era praticamente arrimo de família, né? Tinha que ajudar a manter minha casa. E a faculdade era cara. Não tinha toda essa regalia que tem hoje para estudar. Tem bolsa isso, bolsa aquilo outro. Não tem, você tem que estudar. Então eu falei, já sei, né? Eu estou aqui, eu vou fazer serviço social. Entrei na faculdade, aqui na FVE, né, na época, falei fazer serviço social. Bons professores, tá? Inclusive a professora Vera Molina, sangue bom, mulher inteligente, fora do comum. E o professor Aquino, que eu lembro muito bem, e o próprio professor Vilhena, né? Que é nosso professor na faculdade. Daí eu fiz 2 anos e meio. Na época você formava assistente social e formava o cientista social. Como estava surgindo o negócio da política, né? Então falar, cientista social é pessoal que vai brigar na política. Eu falei, eu nunca fui de brigar com política, né? Então eu quero ser assistente social. Até um belo dia, 2 anos e meio de faculdade, era 5 anos que formava, a professora Vera Molina falou alguma coisa que deu um start em mim, né? Assim, eu vou explicar para vocês qual a função do assistente social. Simplificando, assistente social tem que ter uma salinha na rodoviária, a nossa intermunicipal aqui, né? Se chegar lá uma família, vamos dizer que venha do Nordeste, por exemplo, com 10 filhos, ela tem que acolher essa família, perguntar o que veio fazer em São José dos Campos, se tem onde ficar, se tem qualificação. Se veio aqui para morar debaixo do viaduto, não pode ficar aqui.
né? Porque a gente não tem onde botar essa família. Então vai ser mais uma família jogada ali que vai ficar por aí. Essa é a função do assistente social. Talvez até se essa pessoa não se encaixar nos padrões de São José, que a gente não tem uma vaga na hora de profissão de serviço para ela, devolvê-la para a cidade de origem. Não deixar. Eu falei, ô professor, essa é a função do assistente social? Eu falei assim, Marcelo, essa é a função do assistente social. E aí, professor, sinto muito, mas eu trabalho com 50 assistentes sociais que não fazem nada disso. Elas fazem outras coisas, cuidam da parte administrativa da vida do menino. Eu disse, não, isso aí qualquer administrativo pode fazer. Então eu falei, bom, se não é isso, então eu vou trancar minha faculdade, né? Porque eu não quero fazer serviço social para isso. Hoje eu tranquei a faculdade. Tentei, na sequência, psicologia em Mogi. Esqueci do pequeno detalhe, né? Eu não posso com ônibus que faz curva. Quando eu ia para São Francisco, né? Paraisópolis, né? Que é a cidade maravilhosa que toda molecada gostava de ir, eu morria ali, naquelas curvas. Motorista, por gentileza. O labirinto batia lá na. Motorista, por gentileza, para esse ônibus que eu vou sujar todo o seu ônibus, eu estou com ânsia. Ele parava para você vomitar lá fora. Né? Daí eu fui para Mogi, fazer psicologia. E tem curva também. Daí não bateu comigo, né, meu? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não dá. Peguei e tranquei a psicologia. Daí me deram, pô, eu já trabalhava com esporte, né? Dava aula de futebol de salão para as crianças no Cocente, todo sábado. Sabe? Por que você não faz educação física? Aí, não tem cálculo, né? Não tem matemática, porque eu sou meio ruim em matemática, né? Falei, não tem. Então, eu vou fazer. E eu fiz educação física, me formei. Famoso professor de educação física. E sou pós-graduado em obesidade e emagrecimento. Parabéns. Né? E sou pós-graduado em exercício resistido na terceira idade. Que legal. Sabe? Então, estou aqui. Tem uma história viva, maravilhosa, o nosso professor Marcelo Oliveira. Mas o seu Zé Paulino também, nesses 30 anos de Prefeitura de São José, fotografando, descobrindo, fazendo um trabalho de satélite na NASA. Aí o senhor deixou a Prefeitura, e aí? Eu deixei a Prefeitura. Mas não deixou a cidade de São José, não? Não. Aí eu falei, bom, agora me aposentei também. E o meu sonho também era ter um sítio bem afastado, bem para me viver. Então eu consegui comprar um sítio lá depois de Paraibuna, no Alto da Serra. Aí fui construindo, fazendo aos poucos, né? Cheguei a ter muitas plantações, criações, mas aquilo aos poucos você vai. E acabou que eu acabei com tudo, né? Mas foi uma coisa que eu sonhei, consegui, realizei meu sonho. E hoje eu estou para lá e para cá. O senhor é natural de onde? Eu sou natural do Ceará. Sou cearense, minha família toda são cearenses, né? E são 3 irmãos, os mais novos, eles nasceram no estado do Rio, na Barra do Piraí. O senhor veio do Ceará com a família ou veio sozinho? Não, toda a família foram para a Barra do Piraí. E em 59, meu pai veio trabalhar aqui em São José, aí conseguiu um sítio lá em Boquirinha. Aí trouxe toda a família. Meu pai, ele gostava muito da lavoura. E aí trouxe toda a família. E nisso nós viemos. Eu tinha o quê? Acho que era 10 anos, não lembro, assim. Conta pra gente assim, quando o senhor chegou aqui com 10 anos em São José dos Campos, como é que era essa cidade aqui? Aqui, o Disseu, a gente vinha lá, que nós fomos direto para Boquirinha. Tinha que vir de bicicleta até o mercado, do mercado até o Jardim da Granja, que a gente comprou essa chácara no Jardim da Granja. Você tinha que passar pelo Jardim Paulista, que tinha ali um riacho. Às vezes aquela água gelada, né, que passava, você tinha que passar por dentro dela. Rio Cambuí. Cambuí. E a gente vinha lá de Boquirinha para construir a nossa casa, lá no Jardim da Granja. E aquilo foi. Eu, na época, muito pobre também, né? A gente não tinha condições.
Meu pai trazia um saco de feijão do porta-embrulho da bicicleta, aí ele vendia, a gente almoçava, fazia tudo aquilo lá, e eu no quadro da bicicleta. Então a gente chegava a outras horas da madrugada, né, porque para ajudar a construir, e eu trabalhando servente pedreiro com ele, né? Que vida, não? Mas não foi fácil não, mas eu agradeço tudo isso daí, rapaz, a educação. Meu pai, ele era analfabeto, mas ele era daquelas pessoas que exigia muito da gente, a educação. Teve que passar por tudo isso para chegar onde o senhor chegou hoje, né? Então tudo é uma história eu estou hoje já com 74 anos, né? Então é uma história muito boa. Parabéns por essa história aí. Eu agradeço muito a Deus pela saúde, e lá eu fui conseguindo. Então, voltando lá no INPE, eu formei também muitos alunos do laboratório. Então eu era o responsável na época para dar aula para as pessoas que iam ser contratadas para serviço do laboratório. Então tem muitos alunos que eu formei, aula de laboratório, de foto, então eu dava aula. O senhor também formou muitos alunos lá na Fundais, né, professor? Ajudei, Liceu, ajudei mesmo, porque quando eu fui para lá em 86, né, que eu fui coordenar o departamento pessoal lá, a divisão do pessoal, como eu já disse anteriormente, né, eu sempre gostei de tratar as pessoas com muito respeito, que eu aprendi dessa forma. Tá? Acho que a família Zé Paulino também deve ser o mesmo sentido, que o pai era semi-analfabeto, a mãe também. Tá? Mas o interessante de meu pai, Disseu, que ele não sentava para te dar um conselho, que não era dele, mas a postura de homem honesto que ele tinha, já ensinava o que você tinha que fazer. Só no olhar, né? Tá, só no olhar você já sabia que estava certo, estava errado. E eu interrompendo você, por exemplo, tinha um vizinho, quando nós morávamos lá no Jardim da Granja, e quando meu pai faleceu, ele um dia chegou para mim e falou: olha, seu pai teve 2 defeitos na vida: ser sincero demais e honesto demais. Né? Então foi uma coisa assim que aquilo mexeu comigo, eu não esqueço dessas palavras. Né? Marcou. Foi uma coisa muito bonita. Né? Tanto que a primeira semana que eu estava no Cocente, né, que era na Vila Diana ali, a gente tinha uma janela grande, dava para o pátio, tinha 2 garotos se empurrando. Lembro o nome de um até hoje, Márcio. Se empurrando. Como a gente já passou por isso, sabe que isso também não briga. E eram amigos. Eu falei, daqui a pouco um empurra o outro mais sério lá e não vai gostar, vai partir para briga lá e pronto, perdeu a amizade. E eu gritei: ei, vocês dois, parem com isso aí. Não vai dar certo essa brincadeira de vocês. O menino não gostou disso, ficou bravo comigo. Daí toda hora ele passava de frente à minha sala e me olhava. Passava e me olhava, passava e me olhava, passava e me olhava. Marcou mesmo? Marcou. Falei, caramba, o menino vai querer bater em mim, né? Só que eu já era adulto. E ele era menino. Eu não tinha condições dele bater em mim. Daí eu esperei um pouco, falei assim, nossa, ele está bravo comigo, né? Daí eu esperei ele chegar num canto, eu cheguei nele e falei: ô menino, vem aqui, por favor. Pô, eu falei aquilo com você porque eu sei como é que é, eu já fui moleque também. Como vocês são amigos, isso terminar em briga, não ia ficar legal. Por isso que eu falei aquele dia com você. Mas pelo visto você não gostou e você quer brigar comigo agora. Só que tem uma diferença, eu sou adulto e você não. Né? Eu tenho mais experiência que você, então não vai dar certo a nossa briga. Vamos deixar isso para lá? Não, não vou não. Né? Desse jeito. Ah, então tá bom, você quer brigar comigo? Quero. Você sair 3h30, eu saio às 5. Você me espera lá fora que a gente briga. Olha que bonito, Armado. Tá bom para você sim? Tá bom, vou te esperar então, desse jeito. Daí quando ele viu que eu virei as costas, falei sério com ele e saí, ele começou a andar, pensou um pouco, veio e falou, chegou assim, cheguei um pouquinho. Falei, pois não. Ó, deixa para lá, tá? Não vou brigar com o senhor não. Tá bom, eu também não ia brigar com você. Porque não tem sentido, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Esse é um dos que um amigo seu quis pegar também, ou não? Não, esse é outro caso. Esse é outro caso. Saca? Daí o interessante é que eu penso que eu jogo bola, né? Professor de Educação Física, vamos brincar. 35 anos de idade. Amistoso. Onde? No campo do Santa Cruz. Ali no campo dos Alemães. Belezinha. Eu
meia esquerda. O zagueiro do cara, quem é o zagueiro? 2 metros de altura, é o Márcio, aquele menino. O mesmo? O mesmo menino. Ô Marcelo, como é que você tá? Ô Márcio, tudo bem, querido? E aí? Não, beleza, vamos jogar para Taboleiro, vamos. Ficou meu amigo, cara. Uau. Você entendeu? Hoje é homem formado, graças a Deus, está bem pra caramba. Tem tipo de pessoa que passa na sua vida, que ajuda você a crescer. Eu tenho exemplo, Pedro Bala me deu força, Marcelo, seja assim, assim, assim. N pessoas, né, me ajudou. Sabe? Me deu exemplo de vida. Mas conta uma história de um amigo meu também. Tá? Não, essa história é triste, Derceu. Tá? Vou te contar outra história aí. Eu trabalho na Justiça Eleitoral, né? Faço questão de trabalhar na Vila Maria, né? Que eu morei um tempão lá, e voto lá. Saca? Daí eu estou lá na porta, recepcionando o pessoal, daqui a pouco grita lá, Marcelão, eu te amo! Você salvou minha vida! Eu sou marrom, né? Fiquei cor de abóbora. Né, de vergonha. Falei, um puta negão, falando, Marcelão, eu te amo, o que vão pensar de mim? Daí chegou, me deu um abraço apertado. Pô, cara, tudo bem, tal, tal. Esse menino, ele frequentou o Cocente em 87. Eu acho que ele era meio elevado, né? Eu não sei o que eu fiz para ele, sinceramente. Mas eu o ajudei. E só de ouvir aquilo dele, eu fiquei, pô, tô super feliz, cara. Sabe, de ouvir aquilo do menino. É o reconhecimento, né? Falei, pô, legal. E N pessoas que chega, a gente encontra, fala, pô, legal, isso aí fez parte da minha vida. Você somou comigo. Gostoso. Eu aprendi, eu tenho como exemplo, porque hoje eu estou na Cicobi Crescem, né? Graças ao nosso amigo Paulo Ciprete, sabe, que me convidou para fazer parte do Conselho de Administração lá. E eu faço a seleção dos aprendizes da Fundas, que vão tentar uma vaga na Crescem. E eu fiz mais ou menos já umas 15 entrevistas, e nós temos hoje lá na Crescem, acho que umas 6 que são funcionárias e tem estagiária. Tá tudo saindo da Fundas. Porque quando eu recebo lá, eu falo para eles que eu estou ali, graças à Fundas, e graças ao meu empenho, eu falo assim, pô, então eu também consigo. Consegue, cara. Consegue. Só você levar a sério que você consegue. Então, o professor Marcelo está falando da Crescem. Crescem é a cooperativa dos servidores municipais que atende São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Paraibuna, Jambeira, e a porção de cidades aqui do Vale do Paraíba e agora até fora do Vale do Paraíba. É Crescem, que é um orgulho para São José dos Campos e que tem o Cicobi, né, que é o Sistema de Cooperativa do Brasil. Então é Cicobi Crescem. Ele é conselheiro lá. É um dos homens que tem a chave do cofre lá, então marque bem a cara dele aí. Não, marca não, a chave do cofre não, brincadeira. E nós temos aqui também, em Paraibuna, a CEDRAP, que é a Cooperativa de Eletrificação da região do Alto Paraíba, que é a CEDRAP. E a CEDRAP atende com energia elétrica várias cidades aqui da região também, né, como Paraibuna, Jambeiro, Santa Branca, Salesópolis, Alta Serra. E o senhor José Paulino também é conselheiro. Sabe? Faltou energia aí nessa região aí, marque a cara dele. E faltou dinheiro aí. Mas o senhor Zé Paulino e o Marcelo, eles são fundadores da Crescem, do Cicobi Crescem. Na época não era Cicobi, na época era Crescem, né? Como é que foi isso, Zé Paulino? A Crescem foi uma história muito bonita, né? Naquela época, no começo, tinha muitos agiotas ali na... Isso em 1900 e... foi... Acho que foi 79? 74. Não, 79. 79. E tinha muitos... Aquela época que era uma inflação lá em cima, você chegava no mercado, era uma coisa impressionante. Aquela inflação chegava a 100%, 140%, né, ao mês. Aí o que tinha muito naquele passo ali, logo que mudamos para lá, né? Eram muitos agiotas ali, eram muitas pessoas que emprestavam dinheiro a juro, pegava lá no banco e ia emprestar dinheiro a juro para ganhar, era uma coisa absurda. Aí um dia trabalhava comigo um rapaz chamado Gildo, e nós éramos muito amigos do Zé Roberto, né? Que era o primeiro presidente, foi o primeiro presidente da Crescem.
Aí ele pegou e falou, vamos montar uma cooperativa de crédito. Aí eu queria saber como que era, eu não sabia. Aí ele falou, olha, é assim, assim, assim. A gente procura algumas pessoas para se associar para ver se a gente acaba com essa agiotagem que tem aqui, porque é um dinheiro do contribuinte, ele contribui, vai ter um valor para o outro valor, e nós vamos fazendo. E eu fiquei em dúvida assim. Aí ele falou, ó, só que vocês têm uma missão de andar por todas as partes aí do passo, do DSO, antigamente era o DSO, né? Para tentar convencer os funcionários para ser sócio da Crescem. E eu saía pelo passo, andava, o Gildo também, o Zé Roberto também, o Cleidinaldo também. Só que eu ajudava assim, mas eu mesmo também não acreditava que aquilo ia seguir, que ia ter que é a Crescem hoje. E se tornou nessa potência aí, graças a Deus, né? Então, tirou aquele lá que vivia de juros, de agiotagem, dos bancos também. Então, tanto é que a minha casa lá na roça, construído tudo com os kits na época da Crescem. Então mas foi uma luta nossa. E hoje é esse exemplo que nós temos aí, né? E também temos a semana que vem a inauguração lá da nova sede do Cicobi em Paraibuna. E nós vamos estar lá, né, professor? Se Deus quiser, estaremos lá. Bom, e o senhor está na prefeitura também há todo esse tempo aí, teve a participação bem direta na fundação da Cicobi Crescem, da Crescem, né? Sim. Eu sou um dos primeiros cooperados lá também. Inclusive, essa história que o Zé está contando aí tem um complemento de uma pessoa muito importante também na Crescem, que é o Jorge Cursino dos Santos. Isso. Nelson Borges também. Nelson Borges de Oliveira. Também. Mas o Jorginho é um cara que capitalizou a Crescem. Porque os primeiros fundadores não tinham o dinheiro, o capital para girar. Não tinha. Né? O Jorginho conseguiu, junto à prefeitura, esse capital. Isso. Né? Porque na época a gente tinha o Caixa Amigo. Conseguiu com o prefeito Com o prefeito Foi. Robson, esse capital para capitalizar a Crescem, sabendo que esse dinheiro devolveria para a prefeitura, com certeza. Né? Porque o Caixa Amigo, que os agiotas que o Zé Paulino está falando aqui, a gente tinha como Caixa Amigo. Né? Pegava o dinheirinho, passava para o fulano. Daí todo mundo pagava o próximo mês, era do ciclano, era do outro. A agiotagem realmente aí era o pessoal que tinha muito dinheiro, que emprestava para os outros e enfiava a faca depois. Né? Cobrava um juro absurdo. Nossa. Né? A cooperativa veio para suprir isso aí. Por isso que a prefeitura deu uma maior força. Né? Porque resolveu um problema dos próprios funcionários. Né? O próprio Cipreste participou disso aí. Né? Então tem N pessoas importantíssimas que somaram junto à cooperativa. Muito. Só que teve visibilidade. Tá? A gente conheceu bem a cooperativa, eu, principalmente Marcelo, de 18 para cá, que eu descobri como a cooperativa funciona. Né? Foi que a gente começou a participar da administração da cooperativa, Zé. Até então a gente não sabia que tinha tudo isso aí. Hoje tem um ativo de mais de 300 milhões de reais. Né? Por exemplo, muito bom. Eu me aposentei já tem 22 anos, né? 22 anos que eu me aposentei. Então eu não vivi essa história que você hoje está vivendo lá. Né? Então, a Crescem, ela foi idealizada em 79, mas ela foi fundada em 1984. Então ela tem 42 anos de existência, né? E realmente, como o senhor disse aí, um dos mais importantes, além do Jorge Cursino, um dos mais importantes foi o Nelson Borges. Borges de Oliveira. Ele que deu o pontapé inicial, graças ao apoio do prefeito da época, Robson Marinho. Então, hoje o Cicobi já é um dos maiores bancos do Brasil. Né? Sexto do Brasil. E a Crescem, ela trabalha aí para mais de quase 15 mil cooperados. 16 mil, mais de 16 mil cooperados. E crescendo cada vez mais. Paraibuna, como o senhor Zé Paulino disse, já tem uma nova agência lá e que maravilha. Agora, a CEDRAP também
está bem estruturada, né, senhor? A CEDRAP hoje é um exemplo que nós temos na região, né, do Alto Vale Paraíba, né? Hoje, antigamente, quando eu comprei meu sítio lá, a gente tinha dificuldade. Às vezes, quando acabava a energia, ficava um dia, 2, mas era muita dificuldade. E o seu Clóvis velho, né? A gente chama o seu Clóvis velho, que foi muito meu amigo. Então ele andando para lá, que ele era um político bem influente também, ele conseguiu trazer muitas coisas para a cooperativa. E ela foi modernizando também. Então, hoje, se acaba uma energia, não passa mais do que 30 minutos. Porque são 31 mil quilômetros de cabo de rede que tem da CEDRAP em toda a região do Paraíba. Então, hoje é um exemplo que nós temos, elogiado, ISO 2000 e... Nossa, E a CEDRAP ela é presidida pelo José Edson de Carvalho Coelho, que está aí no seu 3º ano de mandato, né? Tem feito um trabalho espetacular, desenvolvendo ainda mais, modernizando a CEDRAP. E a Crecem é presidida pelo Paulo Cipretti, né? Paulo Cipretti, Sidney, professor Marcelo, Sato, Dori, uma rapaziada boa ali, tá vendo? Paulo Cipretti esteve aqui no programa e ele disse, entrevistamos aqui o Paulo Cipretti, o Sidney, veio aqui também o saudoso Aristides Cola. Grande Cola. Esteve aqui também. Até esses dias teve uma matéria aí na rede social mostrando essa entrevista que nós fizemos com ele aqui, o Aristides Cola. E o Paulo Cipretti está devendo uma foto para a gente aqui, viu, professor? Ele disse que ele jogou futebol ali na região de Santana, ali na Vila Cristina, no campo das 3 árvores. E tinha uma árvore no meio do campo. No meio do campo. Falei, prova que tem essa árvore no meio do campo. Não, vou trazer a foto aqui, mas não trouxe não. Agora você já imaginou, já bateu uma bola com uma árvore no meio do campo? Quantas testadas não foram dadas nessa bola, nessa árvore, né, professor? Mas a CEDRAP e a Crecem, Cicobi Crecem, são 2 orgulhos que nós temos aqui na nossa região, por ser 2 cooperativas que são exemplos para o Brasil, não é verdade? É verdade. Nós temos acompanhado aí outras cooperativas do Estado e também fora do Estado de São Paulo, e todas elas têm esse reconhecimento aí por essas 2 cooperativas que trabalham em benefício do próximo. Mas eu gostaria que o senhor comentasse aí sobre um amigo teu aí que vai estar nos assistindo e que, numa outra conversa que nós tivemos, o senhor citou ele. Então eu falei, na conversa que eu tive, ele citou você. Ele falou, quero ouvir, porque eu vou tirar satisfação com ele. Inclusive, ele me ligou esses dias. Você falou isso mesmo? Falei, aconteceu. Mas daí você me quebra. Falei, não é te quebra. Não, então eu estou jogando na fogueira mesmo, o senhor falar. Eu enalteci você, pô. Querido, o que a gente era e o que a gente é hoje, pelo amor de Deus, nós crescemos, nós aprendemos. Gente, é um exemplo para muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes que estão vindo aí. Então, esse menino, hoje é uma pessoa famosíssima de São José dos Campos, é um pastor evangélico, muito sangue bom. Já era meu amigo desde 73, né? Ele morava no Banhado e eu morava na Vila Guarani. E quando a gente deu 74, aí, meados de 74, a gente estava no Cocente e foi estudar na Sala Veloso, né? Daí, um belo dia, um rapaz falou assim, que ia bater em mim. Disse, Marcelo, amanhã eu vou bater em você. Daí, esse menino, eu falei para o menino, né? Falei, pô, fulano vai bater em mim. Mas, dá licença, o senhor é um homem privilegiado, porque quando querem bater, o cara já chega batendo. O senhor, eles avisam antes. Não, era aquele tempo que dava ibope, né? Se avisar, então, todo mundo ficava sabendo, no dia seguinte fazia aquele círculo, né? E batia em todo mundo. Todo mundo querendo ver o racho. Daí eu falei pro menino, fulano vai bater em mim. Falei assim, não vai bater em você não, porque amanhã eu vou dar 2 tiros nele. Falei que ele disse isso?
Falei, sério que você vai fazer isso? Vou. Esse meu amigo também, ele é pistoleiro. Meu, gente tinha 15 anos de idade, como é que dá 2 tiros nos outros assim, falando? Ninguém dava tiro naquela época, não tinha jeito, se batia no tapa, você brigava no tapa. Falei, tá bom, então amanhã você dá 2 tiros nele e não bate em mim. Combinado, e fui embora para casa, na maior tranquilidade, como se fosse, amanhã a gente toma um copo de água junto. Daí, belezinha, no dia seguinte, eu saí de casa, fui lá, peguei o menino, né, vambora. Ele falou, espera aí, Marcelo. Subiu, pegou uma garruchinha, aquelas que abre assim, de 2 balas de 22 assim dentro. Tá aqui, Marcelo, vou dar 2 tiros nele. Falei, Jesus Cristo. Falei, é verdade, cara, que você falou, mas lógico que é, você acha que eu... Não, guarda isso, tá maluco? Nem pra aula a gente vai, não. Vai dar 2 tiros em ninguém, não, é brincadeira, deixa pra lá, o rapaz não vai brigar com ninguém, não. Uma que tem você e eu, ele tá sozinho, né? Aí aconteceu esse fato aí, eu fiquei assim, nossa, o cara é meu amigo mesmo, né? Ele vai dar 2 tiros no cara para o cara não bater em mim. Interessante, bicho, que eu vejo essa pessoa hoje, ele é um exemplo. Então, mas o telespectador quer saber quem é essa pessoa aí, quem é esse pistoleiro? E se eu falar que é Roberto Matias Alves, eles vão saber quem é? Não vão. Robertinho Matias. Robertinho Matias, nós temos uma história também muito longa, né, Robertinho? Desde a época do Esporte e Lazer, aquele jornalzinho que você fazia com o professor Ney Rodrigues, no Labelle Center. Labelle Center, lembro. Labelle Center. E eu estava dando uma mão pro Robertinho lá nos jornaizinhos dele. Uma história do Ney não pode mandar não, né? Obrigado, Matias, também por enviar todos os dias notícias para mim. Obrigado, viu? Olha, na verdade, a revista do Roberto Matias. Esse era o pistoleiro daquela época. Mas hoje é um pastor, um cara maravilhoso. Mas eu só conto isso, Odisseu, porque é uma pessoa que hoje fora do comum. Gente boa. Entendeu? Sair de onde saiu, passar o que passou e ser o que é hoje, pelo amor de Deus. Tá? Ele é um exemplo de vida, aquele menino. Vamos num ping-pong rápido aí, uma pergunta para o senhor. Senhor Zé Paulino, o que São José dos Campos representa para o senhor? São José é a minha vida. Porque aqui eu comecei tudo, foi aqui que eu cresci, aqui que eu iniciei minha vida profissional. Eu amo São José. E o senhor? O que São José dos Campos representa? O senhor é natural de São José mesmo ou não? Sou não. Eu vim para cá com 1 ano de idade. O senhor é de onde? Eu sou de Teófilo Otoni. Há Mineiro? 1 ano. Mineiro? 1 ano de idade eu vim para cá. Então, tudo que eu tenho está em São José. Não é só minha certidão que é de Minas. Né? É de São José, tudo. Agora, o hobby do senhor Zé Paulino, qual que é? O meu hobby são vários, né? Eu gosto de tantas coisas, eu gosto de pescar. Eu sou fissurado em pescar, somente pescaria embarcado, que estamos para fazer a qualquer momento aí, então aquilo lá eu me divirto. Ir lá para o alto mar, é isso? Alto mar, ali eu esqueço da vida. Ah, eu passo a minha vez. É uma terapia que eu tenho. Professor, eu passo a minha vez. Há muitos anos que eu faço isso. Né? E o senhor? Eu tenho 2 hobbies prediletos. 2. Um deles é ir ao Pousada do Vale, onde eu tenho um pedacinho de terra que eu cuido de minhas galinhas, meus patos, meus marrecos. E o outro é dormir. Você entendeu? Porque afinal são 69 anos, né, Dirceu? Agora, o senhor é professor de educação física, o senhor é um profundo conhecedor aí de fotos e da CEDRAP e tudo mais, né? Tá, bacana. Agora, responda com sinceridade, como é que é o Zé Paulino na cozinha? O Zé Paulino, ele não sabia. Quando eu mudei para a roça, aí eu tive que aprender muitas coisas, né? Aprendendo também com a ex, me ensinava, eu também fui... Até estrogonofe eu aprendi a fazer. Então, que prato, hein? Então eu tenho uma facilidade muito grande na cozinha. Fritar ovo também. Fritar ovo. Olha que beleza. É um Masterchef. Frango caipira, eu gosto de fazer um frango caipira. Fazer ovo cozido? Uma peixada, pirão. Tem que provar, né? Tem que provar pra gente, né, professor? E o senhor, na cozinha? Eu, particularmente, as pessoas que comem o que eu faço falam que é gostoso. Tá? Porque eu me considero o professor Pardal da cozinha. Eu adoro inventar, Dirceu. Adoro. Eu invento na cozinha e faço cada loucura que você não acredita, cara. Tá? Eu faço
lasanha. Nos convide para uma dessas loucuras, né, seu Zé Paulino? Faço e Nós convido vamos, sim. Vamos sim, vamos fazer um convite. Sim, Quem pra come, não sei você. se é por educação, fala que está muito bom. Não sei, eu faço um frango com quiabo. Aí, que beleza. Faço. Também faço. Não, o pessoal fala, Aprendi tá a bom. fazer. Agora, para o senhor, qual país do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Zé Paulino. O único país que eu quero conhecer primeiro é o Brasil. Eu não tenho essa ilusão de conhecer outros. Não. Eu quero conhecer primeiro o meu país, o que eu não conheço tudo, para depois conhecer o outro que eu tenho. Eu tenho vontade de conhecer a Grécia, né? É o único país que eu tenho vontade de conhecer. E o senhor, seu professor Marcelo? Eu já vou contra o Zé Paulino, porque o Brasil é muito contraste, né? Você está numa metrópole assim, que tem tudo, você chega numa cidade que não tem nada. É. Então choca a gente. Certo? Para chutar o pau da barraca, eu queria conhecer Barcelona. Eu queria ver Vinícius Júnior jogando bola. Eu queria conhecer a Espanha. Exato. E vou. Se Deus quiser, eu vou ainda conhecer. Né? Se Deus Trabalha quiser. para isso, né? Nessa trajetória de vida de ambos, né, os senhores contaram aqui, desde o engraxate, esse acesso todo, tudo aquilo que vocês conseguiram na vida. Me fala, Zé Paulino, de pelo menos umas 3 pessoas marcantes na sua vida. A pessoa marcante na minha vida, primeiro foi meu pai, né? Meu pai. Depois foi o Sérgio Sobral de Oliveira. E depois o Amado Neto, que é uma das pessoas que eu tenho muito respeito, que aqui ele me projetou, né? Conheci ele por acaso, né? E eu lembro muito bem que quando ele soube que eu fui do INPE, jamais ele desgrudou. Então são as 3 pessoas que eu tenho assim. Então primeiro meu pai, depois a Sérgio Sobral, que se eu não sou mais alguém na vida é porque foi relaxamento meu. Oportunidade né? ele ofereceu, Ele né? ofereceu tudo. Inclusive para toda a minha família. Legal. Né? E o senhor, seu professor Marcelo? 3 pessoas marcantes na Eu sua vida, nessa pecaria trajetória toda. em citar 3, viu, Dirceu? Que é importante em minha vida, tem várias pessoas, tá? Em menor ou maior grau. Tá? Eu posso citar aqui o professor Álvaro Gonçalves, minha mãe, né? Pedro Bala Celestino de Freitas, doutora Ed Said Amin, sabe? É uma pessoa que fora do comum. Doutora Ed, ele manda lá no zap, lá que eu assisti o programa, olha que surpresa boa para o senhor aí. Um abração bem Aquele grande cara, para ele, doutor. Faz muito tempo que eu não vejo o senhor. O que eu não tive de conselho falado de meu pai, eu tive do doutora Ed. Certo? E uma pessoa que abriu o leque para a minha área financeira, que eu não sabia, não entendia nada disso, era o Paulo Ciprete. Então, essa parte que eu sei um pouco hoje de finanças, eu devo a ele, que me deu essa oportunidade de conhecer como funciona uma área financeira. Até então, não sabia. Então, é uma pessoa de grande importância na minha vida e me deu aprendizado. Me ensinou muita coisa e me ensina até hoje. Paulo Ciprete é o presidente do Conselho de Administração da Crescem, Cicobi Crescem. Paulo Ciprete também teve uma vida inteira lá na prefeitura, né? O senhor mesmo falou que judiou muito dele lá, né? O Paulo Ciprete, ele trabalhava naquela época no Compras, né? Quando começamos. E quando tinha alguma coisa, era papéis, era química, era isso, aquilo lá, eu sempre ocupava. Quando estava acabando, eu já falava, Paulo, preciso assim, já ligava para ele. Aí muitas vezes ele falava, mas você de novo? Outra vez? Calma. Grande Paulo Ciprete, nosso abraço. Mas eu aí, gosto muito dele, ele é uma pessoa que tem... Professor José Paulino. Tem um carinho muito grande. Graças o seu ídolo? Meu ídolo? Ou seus ídolos? São muitos ídolos que eu tenho. Eu cito mais uma vez, foi o meu pai. Eu tenho também hoje que eu gosto muito de música. Eu gosto muito do Benito de Paula. Mas roupa nova, muitos. Legal. E o senhor, professor Marcelo, seus ídolos? Que acrescentou algo em minha vida, eu tenho
O Aristides Escola. Meu também. É um cara que me ensinou muito também. Certo? Ídolo. Tem você, Dirceu. Eu? Você. Eu também. É um Sim, você. ídolo que eu tenho. Sabe que eu já falei na outra vez. Tá? Eu ouvia falar de Dirceu plenamente, eu pensava que era uma pessoa do outro mundo. Sabe? Fiquei super contente, foi o maior prazer o dia que eu conheci você pessoalmente. Tá? Você é uma pessoa fora do comum, meu querido. Obrigado, Gosto meu amigo. muito de Obrigado. você. Eu também gosto muito de vocês e tenho o maior respeito e carinho. Eu já disse a você, né, em reuniões lá, que você é uma pessoa especial para mim. Né? Uma pessoa que eu aprendi a gostar, a gente trabalhava no mesmo lugar, mas a gente não tinha oportunidade de encontrar. Obrigado. Então, Eu hoje, fico muito- é aquilo lá, eu tenho você como meu ídolo. Você é uma Muito pessoa feliz. E da parte feminina, O senhor mexer aí, sai igual. minha parte feminina, eu tenho uma pessoa também que eu espelhei muito. Você deve conhecer, Zé deve conhecer também, Celisa Anderaus Medeiros Bevilacqua. Popularmente conhecido como Isa Bevilacqua. Esposa do ex-prefeito Joaquim Isso, Bevilacqua. do jeito dela, ela me ensinou muito. Muito, Dirceu. Tá? É uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, né? Ela teve uma importância muito grande na administração do marido Bevilacqua, Exatamente, né? teve participação efetiva Principalmente no mesmo. social, né? Sim. Unipaz, na época, né? Aprendi muito com aquela mulher. Eu fazia a entrega dos jornais, né? E ouvia, lá da esquina, o jeito que ela tratava as pessoas, né? Que legal. Sabe? Bacana. Falei, putz, essa mulher, dá para aprender com ela, né, cara? Eu também tenho uma pessoa, uma mulher que eu gosto muito dela, era a professora Fátima Manfredini. Maria de Ela Fátima me Ramia ensinou- Manfredini. Ela me ensinou muitas coisas, me ensinou. Né? Eu falo isso porque eu aprendi muitas coisas com ela. Foi uma época muito difícil que eu passei, né? Passei. E ela, na hora mais difícil, ela esteve do meu lado. Que bom. Então, Duas últimas perguntas para nós encerrarmos o programa de hoje, aqui, esse programa legal que nós estamos conversando com duas pessoas que foram servidores municipais, hoje estão aposentados e viveram uma vida toda na Prefeitura de São José dos Campos e viram o desenvolvimento dessa cidade e participaram do desenvolvimento dessa cidade. E eles estão nos contando uma história interessante de São José dos Campos e que São José valoriza esse nosso Vale do Paraíba graças a pessoas como ele. São muitos. Nós vamos trazer mais aqui para ouvir essas histórias. As duas últimas perguntas. A primeira, senhor José Paulino. Se o senhor pudesse trocar um dia da sua vida por 5 minutos do seu passado, nesses 5 minutos o senhor estaria onde e fazendo o quê? a pergunta é bem... Mas hoje eu estaria em casa com a minha companheira, ao lado dos meus filhos. Assim. Professor Marcelo, troca um dia do seu futuro por 5 minutos do seu passado. O senhor estaria onde e fazendo o quê? Eu acho que eu estaria exatamente aqui, conversando com vocês. Né? Porque passou, eu já vivi. Vivo hoje e pretendo viver o amanhã. A Deus pertence. Correto? Certo. Então, se eu estou aqui hoje, é porque era para eu estar aqui. Então, eu gostaria de estar exatamente aqui. E nós estamos conversando com aqui. vocês. E para fechar, Zé Paulino, uma grande saudade. Saudade eu tenho do meu pai, da minha mãe e de algumas pessoas que hoje não está mais entre nós. E uma pessoa também que eu tenho saudade dele, chama-se o professor Álvaro. Esse é uma pessoa que chegava na minha sala, ele me abraçava, ele sentava, ele conversava, a gente trocava ideias. Outro também, que eu tenho muita saudade dele, que
chegou um dia para mim e falou assim: ô Paulino, se eu superar essas dores, eu quero você aqui comigo para a gente montar uma equipe de fotografia dessa prefeitura aqui. Mas uma equipe. E passou uns dias aí, teve a notícia. Né? Então isso me dá saudade das pessoas que, ou seja, o professor Hélio Augusto de Souza. E o senhor, professor Marcelo, uma grande saudade? Tem várias, Dirceu. Tem várias, porque você com essa pergunta aí, eu penso que pessoas que passaram por minha vida, que eu deveria ter aproveitado mais essa passagem, saca? E não aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado. Mas foi bem aproveitado, graças a Deus. Né? Por exemplo? Meu pai, por exemplo. Tá? Eu sinto saudade de conversar com um adulto. Tanto é que hoje eu não tenho tanta abertura de conversar com minha filha, né? Porque eu não aprendi a conversar com filhos. Né? Meu pai, o que é certo, o que é errado, fim de papo, acabou. Então, eu acho interessante o pai que senta com o filho e conversa sobre isso, sobre aquilo outro, né? Participa da vida da criança com futebol, com não sei o quê, tudo isso que tem por aí. Então, se eu tivesse sentido saudade de alguém, eu sentiria de meu pai, por falta dessa participação. Né? Porque eu não tinha como falar de futebol com minha mãe. Meu pai era evangélico, era só igreja. Tá? Então, pessoas que passaram por minha vida que eu pude aprender, eu aprendi, mas devia ter aprendido mais. E eu até acho que determinadas pessoas, se você citando o professor Álvaro Gonçalves, por exemplo, acho que deveria ser eterno. Não sei, tem pessoa que não deveria nascer para morrer. Né? São pessoas que agregam na vida dos outros. Ensina muito. Um Pedro Bala, tá? Um assistente de escola. Um professor Geraldo Vilhena. Hélio Augusto. Professor Hélio Augusto de Souza. Pessoas que tinham conhecimento que podia mudar o mundo, vamos assim dizer. Né? Mas hoje já não estão mais aqui. Então eu convivi com esses caras todos. Pois é. E suguei mais? Não, podia ter sugado mais. Meu amigo, o programa Prazer em Conhecer é isso. É ter prazer em conhecer pessoas como o professor Marcelo, José Paulino, que tem uma história vivíssima aqui em São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba. São histórias que servem de exemplo para você que está chegando agora, aí os jovens, né? E quantos que não estão acompanhando o nosso programa que conviveram com eles, estão aprendendo um pouco mais da história da cidade com eles nesse programa, e o Prazer em Conhecer é isso. E o programa é assim, ó, Prazer em Conhecer, José Paulino. Prazer em conhecer. Prazer é todo meu. Professor Marcelo Oliveira. E obrigado pela referência, eu fico muito feliz em tê-los aqui no programa e ser amigo de duas pessoas tão importantes que são esses dois. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado, Zé Paulino. Obrigado, Dirceu, pela oportunidade da gente poder falar alguma coisa sobre São José, muitos anos que nós vivemos aqui, o que a gente vive. Então, nós temos uma história aqui. Então, isso é muito importante para mim, para as pessoas que não conhecem São José, como nós conhecemos o início daqui, com 230 habitantes, né? 30 mil habitantes. Então, hoje, essa potência. Verdade. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Eu que agradeço, Dirceu. E, para não fugir da regra, né? Deixar bem claro para quem está nos assistindo, principalmente os aprendizes, né? As crianças e adolescentes que, principalmente, eu não nasci em berço de ouro. Né? Nós somos 9, minha família, e meu pai e minha mãe na época, né? A gente praticamente vendia o almoço para comprar janta. Mas toda oportunidade que surgiu de aprendizado, a gente abraçou. Né? Cocente, Fundas, tal. E as oportunidades estão aí, pessoal.
né? Tem oportunidade. Você que está num programa Aprendiz qualquer, já que tem vários hoje, né? Não só a Fundaz, abraça, leva a sério, e você só tem a vencer. Eu venci, graças a Deus, e soube escolher os meus amigos. Que eu digo, aquela pessoa que diz que é seu amigo, convida você para tacar pedra no ônibus, para saltar a catraca, sei lá, alguma coisa assim, não é seu amigo. Não. Né? Seu amigo é que ele convida você para fazer coisa boa, para estar no bom caminho. Esse tipo de pessoa é amigo. Né? Então, eu soube escolher os meus amigos e soube sair dos não amigos. Exatamente. Apresentar informações, sabe disso. Abraça a oportunidade. E o objetivo do programa é esse, o prazer em conhecer é ouvir pessoas, e aqui, em todas as entrevistas, há o empreendedorismo, né? A confiança. E ninguém pode ficar num canto, né, desanimado da vida e achar que o mundo desabou sobre sua cabeça. Está aí 2 exemplos aí que vieram lá de baixo, com famílias com muitos filhos, dificuldades, e que venceram hoje. Professor Marcelo, 50 anos de prefeitura, tem orgulho desses 50 anos, muito. É professor. O senhor José Paulino também, muitos anos de prefeitura, passou aí pelo INPE, e quem não gostaria de ter participado, trabalhado no INPE, né, ajudado no INPE, no desenvolvimento do INPE. E o José Paulino fez história e se aposentou ali. E são 2 homens do cooperativismo, um representando o Cicobi Crecem, outro representando a CEDRAP, e atendendo aí, se juntar tudo, mais de 30 mil pessoas que são atendidos por essas 2 importantes cooperativas. Então, foram nossos entrevistados de hoje. Fico muito feliz nesse bate-papo aqui. Tenho certeza que agregou muito na vida de cada um daqueles que estão assistindo. E na segunda-feira que vem nós voltaremos aqui com o nosso prazer em conhecer. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Zé Paulino. Obrigado a você que nos acompanhou. O programa nosso tem a produção do nosso Alex Silva e a direção geral de César Latti. Em nome de todos, muito obrigado e uma ótima semana.